Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula de vetores de geometria analítica do dia 26 de abril. Vamos falar um pouquinho aqui sobre elipse. Nós temos aqui a equação cartesiana da elipse, a equação reduzida da elipse, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Considerando o a maior que o b, então nós vamos ter aqui no eixo x os pontos a e 0, né? E aqui o ponto menos a 0. No eixo y, nós vamos ter o ponto B0 e menos B0. Por esses pontos, que são chamados de vértices, passa a curva chamada elipse. Olha, aqui está a curva que nós vamos chamar de elipse. Pronto. Notem o seguinte nessa figura, se o A fosse igual ao B, essa figura seria um círculo. Então, quanto mais próximo o A for de B, mais circular a figura vai ser. E quanto mais distantes esses números forem, mais oval, mais achatada a figura vai ser, certo? Agora, vamos fazer um outro gráfico aqui, supondo que o B é maior do que o A. Então, vocês estão observando nesse caso que ela está alongada no eixo x, porque o A é maior que o B. Mas no caso do B ser maior que o A, então nós vamos ter aqui o eixo maior no eixo y. Então vou colocar aqui, B menos B, A e menos A. Estou considerando o A, agora estou considerando o A menor do que o B. Ou seja, quem é maior agora é o B. Então, a figura que nós temos, é uma elipse que está mais alongada no eixo Y, certo? Bom, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Acontece que essas duas figuras que nós temos aqui, elas estão centradas na origem do sistema cartesiano. O centro das duas é o par ordenado 0, 0. Nem sempre isso acontece. Os casos mais interessantes é quando essa figura sofre uma translação e o centro dela não é mais a origem. Então, nós vamos ver aqui o que acontece quando esse centro não é a origem. Então, translação para o centro C, vamos colocar o par ordenado H e K. O que acontece nesse caso? Olha só, nós vamos colocar aqui uma figura, os eixos auxiliares, quer dizer, nós vamos colocar aqui os eixos cartesianos e nós vamos pensar nesse caso. Então, eu vou colocar aqui eixos x e y. Os eixos x e y, aqui é o 0, 0, né? E vamos supor que o H está aqui e o K aqui, Então, quer dizer que o centro da nossa elipse é esse pontinho aqui. Ele vai ser o centro. Nós vamos por esse eixo aqui, por esse ponto, passar um sistema auxiliar de eixos. Então, eu venho aqui nesse par ordenado e traço eixos auxiliares. Aqui estão. Eu vou chamar esses eixos auxiliares de x', y'. E aqui eu vou colocar o C de centro, certo? Então, se esse aí é o centro da cônica e estão nos eixos x' e y', eu posso supor que a equação é x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui embaixo, vocês vão notar que nós temos os valores a e b. O a está dividido, está na fração da variável x', então está no eixo x'. Então, vamos supor que o a é maior que o b. Vamos supor aqui que essa nossa figura, nós estamos falando de um a maior que o b. Vai ser a mesma coisa se o b fosse maior que o a. Então, vamos pegar aqui, valor a e menos a, certo?
em cima do eixo x'. E vamos pegar o B, a gente pode até colocar, vamos até ultrapassar um pouquinho aqui, ó. B, eu vou também mudar o A de local, vou colocar o A um pouquinho depois desse número aqui, para que ele ultrapasse aqui esse eixo coordenado. Vou colocar aqui assim, ó, o menos A, certo? Então, ó, a elipse está aqui, ó. Pronto, aqui está a nossa elipse. Agora, pessoal, vamos pegar um ponto qualquer aqui, um ponto P. E esse ponto P tem as coordenadas, tanto nos eixos x, y, como nos eixos x', y'. Se você olhar as coordenadas do ponto P no x', y', vamos supor que você tem um par ordenado x', y'. E se você olha esse ponto aqui no eixo x e no eixo y, então ó, vamos completar aqui e jogar esse pontinho lá nos eixos x', nos eixos x e y. Então, olha só, vamos colocar as coordenadas x e y, certo? Agora, olha só, esse comprimento aqui é x', porque você está supondo que esse ponto aqui, ó, vale x'. Esse pedacinho aqui é a coordenada x do C, que mede h. Então, esse total aqui, ó, que é x, então x é igual a x' mais h. E isso aqui é uma relação, que é uma fórmula que relaciona o x com o x'. Acontece a mesma coisa aqui no eixo y, olha só. Esse comprimento aqui mede k, não, mede y', que é esse pedacinho aqui, ó. E esse pedaço aqui mede k, e esse total mede y. O y é igual a y' mais k. Então, nesse caso aqui, y é igual a y' mais k. E daqui você tem as chamadas fórmulas de translação. Fórmulas de translação. Essas fórmulas, então, que são x é igual a x' mais h e y é igual a y' mais k. Com as fórmulas de translação, você consegue o valor das coordenadas dos vértices, que são esses pontinhos aqui, ó, no eixo verdadeiro, nos eixos verdadeiros, que são os eixos x e y, ok? E essa equação que nós temos aqui, x' é igual x' ao quadrado sobre a ao quadrado, das fórmulas de translação, se a gente isolar o x', a gente consegue escrever x menos h. E o y' vai ser y menos k. Então, a gente pode escrever essa equação da elipse como sendo x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, as equações que nós vamos trabalhar são equações oriundas desta equação aqui, resultado de desenvolvê-la, tirar o mínimo múltiplo comum, abrir os quadrados e vai aparecer vários termos, como essa equação que nós podemos ver aqui, ó. É uma equação, ó, que tem termos ao quadrado, tem x ao quadrado, tem x e tem y, e também tem termo independente. É uma equação de uma elipse. Quando você olha para essa equação, não tem como você identificar quais são os vértices, que são os valores do A e do B. A não ser que você trabalhe com essa equação, retornando essa equação para o modelo reduzido. Então, o que nós queremos fazer é escrever essa equação na forma x' ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Nós queremos isso aqui. E lembrando que esse x' ao quadrado é o x menos h e o y' é o y menos k. Mais
y menos k ao quadrado igual a 1, certo? Então, vamos lá para o passo a passo de... Deixa eu botar essa área de gravação para vocês. A senhora pode me tirar uma dúvida? Sim, claro. É o seguinte, eu não consegui fazer uma questão da lista número 8, porque eu Então, continuando, pessoal, qual que é o primeiro passo aqui da resolução? É um passo a passo mesmo que vocês vão fazer. Primeira coisa, colocar em evidência os termos que tem variável comum. Então, ó, 4x ao quadrado, depois 8x, em evidência, mesmo parêntese. Agora, agrupa o que tem y, 9y ao quadrado, menos 36y. O termo que não tem x nem y vai para o segundo membro, então mudou de sinal. Mudou de membro, mudou de sinal. Agora, notem uma coisa, ó. Nessa equação, tanto o x como o y, quando você abre essas potências, tem coeficiente igual a 1, ó. X ao quadrado menos 2xh mais h ao quadrado. Nessa aqui, y ao quadrado menos 2yk mais k ao quadrado. Olha, tanto o x quadrado como o y ao quadrado tem coeficientes iguais a 1. E aqui na nossa equação não está acontecendo isso, ó. Então, tem que resolver essa parte primeiro. Você vai colocar em evidência o número que multiplica os quadrados. Então, no primeiro parêntese, coloca 4 em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos 2x. No segundo parêntese, coloca o 9 em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4y é igual a menos 4. Pronto. Agora, você já está com parênteses que o x quadrado e y ao quadrado estão adequados. Agora, você vai completar quadrados dentro desse parêntese. Então, vamos lá, ó. Esse parêntese aqui, completando quadrado, ó. X ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro. Quem que é o segundo para que o cálculo dê 2x? Só pode ser 1, porque já deu 2x, né? Então, continue. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Essa parte aqui não tinha no parêntese de cima. Então, você colocou e retirou. Tá certo? No próximo parêntese, ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quanto? Para dar 4y, vezes 2. Então, continuando, ó, 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Essa parte aqui foi o acréscimo que você teve que fazer. Agora, tudo isso aqui, até o terceiro termo, é o x menos 1 ao quadrado. E ainda tem esse menos 1 da sobra, do acréscimo que foi colocado. Aqui é a mesma coisa, vai ter um produto notável, que é o y menos 2 ao quadrado. E ainda sobrou o número 4 aqui de brinde pra gente, né? Agora, vamos colocar isso lá no parêntese. Então, vou trocar o parêntese por x menos 1 ao quadrado menos 1. No primeiro parêntese. O segundo parêntese, 9, que multiplica y menos 2 ao quadrado menos 4, que é igual a menos 4. Ok. Agora, note o seguinte, ó. Esse 4... eu tenho que isolar as variáveis x e y. Esse 4 multiplica o parêntese e multiplica esse número. 9 multiplica o parêntese e multiplica esse número. Então, vamos fazer essas multiplicações. Vamos lá, na linha de baixo. 4x menos 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1 menos 4. 9y menos 2 ao quadrado, 9 vezes 4, 36. É igual a menos 4. Agora, isole variável no primeiro membro, número independente no segundo membro. Então, vai ficar 4x menos 1 ao quadrado, 9y menos 2 ao quadrado. No segundo membro tem menos 4. Esse menos 4 foi para o segundo membro, veio positivo, 36 também. Aqui vai simplificar menos 4 com menos 4, vai sobrar 36. Então, nós vamos ter 4x menos 1 ao quadrado, 9y menos 2 ao quadrado é igual a 36.
Agora, olha para a equação de novo, ó, essa equação aqui. Vocês vão observar que o segundo membro tem que ser 1. Então, nós vamos dividir a equação inteira aqui por 36 para ajustar o segundo membro, porque tem que ser o número 1 sempre. Então, vai ficar 4x menos 1 ao quadrado dividido por 36, mais 9, y menos 2 ao quadrado dividido por 36, é igual a 36 dividido por 36. E aí faça as simplificações necessárias. Então, simplificando aqui, ó, por 4 vai ficar 1, que vai ficar 9. Aqui por 9 vai ficar 1, que vai ficar 4. E aqui vai ficar 1, né? Então, nós vamos ter x menos 1 ao quadrado sobre 9. O 9 é 3 ao quadrado. Mais y menos 2 ao quadrado sobre 4. E o 4 é 2 ao quadrado, que é igual a 1. Terminamos, nós chegamos aqui na equação, nós podemos chamar esse primeiro termo de x', então x' ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y' ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1, onde x' é o x menos 1, o y' é o y menos 2. Daqui, você vem e isola x e y. X é igual a x' mais 1. Y é igual a y' mais 2. Essa última forma, que x é igual, y é igual, é o x menos h. Então, aqui, ó, essas fórmulas aqui, vem da x é igual a x' mais h, y é igual a y' mais k. Certo? Aqui, deixa eu voltar um pouquinho, agora que eu tô vendo a pergunta aqui do Ronaldo. Aqui é x, é x' mais h, y igual a y' mais k. Então, foque sempre nisso. Então, essas fórmulas, olha, então daqui, ó, dá pra você deduzir quem é o centro. O centro é sempre H e K. Então, comparando, você vai deduzir que o centro é 1, 2. É o paraordenado, ó, 1, 2 é o centro. Então, por esse centro aqui, tô cortando aqui na área de gravação, deixa eu mudar aqui a linha de baixo. Então, o centro é igual a 1, 2. Pronto. Agora, pessoal, por esse centro passa os eixos auxiliares. Vamos já começar a fazer o esboço aqui, ó. Então, nós vamos ter o sistema cartesiano, x, y, 2 para y, 1 para x, né? Então, vamos colocar aqui. Olha, vamos lá. 1 para x e 2 para y. Então, nesse ponto aqui, nós temos o centro. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Por esse centro, nós temos os eixos auxiliares. Eu vou desenhar aqui, então, eixos auxiliares. Ó, eixo x' e eixo y'. Então, x', y'. Agora, vamos lá descobrir quem são os valores do A e do B. Aqui, ó, embaixo, nós temos o A e o B. Note, ó, que 3 ao quadrado é maior que 2 ao quadrado. O 3 ao quadrado, ou 3, tá dividido, tá na fração que tem a variável x. Então, o A, vamos escrever aqui, ó. A igual a 3 no eixo x, no caso, no eixo auxiliar, tá? No eixo x'. E B igual a 2 no eixo y'. Então, você vem aqui nos eixos x' e y', esse C aqui é o zero desse eixo, desse sistema de coordenadas. Então, você vem aqui, o 3 é no eixo x', né? 1, 2, 3.
E pro lado esquerdo é a mesma coisa. 1, 2, 3. Podemos colocar aqui os pontos, ó, A1 e A2. O livro chama de A1 e A2. Então, nós temos aqui já um ponto. Vou escrever aqui embaixo esses pontos, ó. Deixa eu ver onde. Um local aqui. A1, deixa eu colocar até A1', A1' e A2'. Esse A1' tem as coordenadas -3 para x e 0 para y. O A2' tem as coordenadas 3 para x e 0 para y. Agora vamos lá no eixo y', você tem o B, que é 2. 1, 2 e 1, 2. Então, nós vamos ter aqui os vértices B1 e B2. B2 e B1'. Então, você tem B1' com as coordenadas 0 para x e -2 para y. E B2' com os vértices 0 e 2. A elipse passa por esses vértices. Então, a elipse, olha, é a curva que passa aí nesses vértices. Certo? Agora, esses pares ordenados aqui que nós colocamos, eles são todos do sistema x' e y'. Só que no sistema não são essas variáveis que nós queremos. Nós queremos coordenadas no sistema XY. Então, você vai ter que usar as fórmulas de translação ou a observação mesmo para dizer quais são os valores das coordenadas desse ponto nos eixos x e y, certo? Ó, nos eixos x e y, o A1, vamos lá olhar o que é o x, olha aqui, ó. X é x' mais 1. Então, a coordenada x é x' mais 1. E a coordenada y é y' mais 2. Então, todo par ordenado xy vai ser desse tipo aqui. Então, a gente pode até escrever assim, ó. O par ordenado xy é de que jeito? É desse jeito aqui. Então, para você encontrar as coordenadas nesse sistema xy, basta você ir substituindo. Aqui nesses pares ordenados aqui da esquerda, são pares ordenados x' e y'. Então, o x' nesse A1 vale -3, ó. -3 mais 1. E o y' vale 0. 0 mais 2. Então, vai ficar -2, 2. Vamos lá na figura olhar, ó, o que acontece nesse ponto aqui. Olha nos eixos x e y, ó. O x, ó, é -2 e o y é, ó, 2, igual nós achamos aqui, ó. -2, 2. Certo? Vamos achar o A2' também? Olha só, no caso O A2, né? Passem os pontos pelo mesmo critério, x' mais 1, y' mais 2. Então, vai ficar 3 mais 1, 0 mais 2. Então, vai ficar 4, 2, que é agora o A2, ó. O A2, lá desde o 0, ó, desde aqui do 0, vamos começar a contar, ó. 1, 2, 3, 4. E a coordenada y, 1, 2. Então, é 4, 2. E faça a mesma coisa para B. Vamos continuar, ó. B1 vai ser x' é 0. Então, 0 mais 1. Y' é -2. -2 mais 2. Então, quer dizer que você vai ter 1, 0. E B2 será x' é 0. 0 mais 1. E 2 mais 2. Então, você vai ter 1 e 4. E aqui termina os vértices da sua elipse, ok? Bom, pessoal, a próxima cônica que nós vamos falar é a hipérbole. Então, a hipérbole tem uma equação muito parecida com a elipse. Ou é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. A única diferença é que tem um sinal negativo aqui. Mas por ter esse sinal negativo, nós vamos fazer duas situações.
Quando A está dividindo o eixo X, que é esse caso aqui, quer dizer, quando A está na fração que contém a variável X, nesse caso, o gráfico vai ficar da seguinte maneira, ó. Nós vamos fazer o seguinte, o esboço do gráfico vai ser assim, ó. Vocês vão pegar os eixos, vocês vão observar qual é a fração positiva. Então, o A está no eixo X. Então, eu vou colocar aqui A. Então, menos A e A. E B está no eixo Y. B e B. Aqui não importa quem é maior, quem é menor, tá? Então, aqui eu tenho B, aqui tem menos B. Por esses pontos, pessoal, você vai desenhar um retângulo. O retângulo passa por esses pontos. Então, ó, da seguinte maneira que vocês vão fazer. Vai fazer um retângulo passando por esses pontos, certo? Agora, vocês vão desenhar, vai traçar as diagonais do retângulo. Então, fez retângulo, agora vocês vão traçar diagonais. Então, traça diagonais. Opa. Traça aí as diagonais. Agora, pessoal, essas diagonais, elas vão guiar as hipérboles, os ramos da hipérbole. A hipérbole só vai encostar no pontinho da fração do eixo, da fração positiva. Então, quer dizer que a hipérbole só vai encostar no A e no menos A. E vai ser guiada pelas assíntotas. Ó, você vai fazer as curvas, ó, tendendo para as assíntotas. Nunca encosta e nunca cruza as assíntotas. Então, esse aqui é um dos casos, que é quando a fração positiva está na variável x. O outro caso é quando a fração positiva está na variável y. Então, o outro caso vai ser y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora, a letrinha A está na fração da variável y. Então, o gráfico, a ideia da construção é a mesma, só que agora as curvas vão encostar só na letrinha A, que vai estar agora no eixo Y. Então, vamos tentar desenhar aqui. Vou fazer de forma semelhante, vocês vão colocar aí B, A. Então, agora B está aqui, B e menos B, e aqui que está o A. Ó, coloquei até o A menor do que o B para mostrar que não faz diferença. Agora você não está olhando mais número maior e número menor. Você está olhando agora qual é o número da fração positiva. Então, ó, o A e o menos A que são importantes para a gente, que está no eixo Y agora. Vai passar as diagonais no retângulo. E agora vai fazer a curva encostando no A e seguindo as diagonais. Aqui, no caso, ela ficou bem aberta, ó. E ela vai tendendo aí para as assíntotas. Aí está a hipérbole. A hipérbole é composta por essas duas curvas, esses dois ramos, ok? Vamos então fazer vamos praticar com uma equação, esse exercício. Bom, pessoal, vamos trabalhar com esta equação, que se trata de uma hipérbole que também sofreu a translação. A ideia da translação é a mesma da elipse. Nós vamos ter só que trabalhar com a equação para chegar naquele modelo lá de equação reduzida. Então, vamos seguir o passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Agrupar as variáveis semelhantes, né, iguais. Então, 16x ao quadrado com menos 64x. Agrupamos.
Agora agrupa as que tem y. Note que nós temos menos 9y ao quadrado. Coloca o menos dentro do parênteses também. Menos 9y ao quadrado menos 18y. E o 199 vai para o segundo membro e mudou de sinal, ó. Menos 199, tá? Agora, da mesma forma que nós fizemos lá na outra, você vai observar que os coeficientes dos termos ao quadrado são diferentes de 1. Então, tem que colocar esses números em evidência. Então, ó, 16 em evidência, vamos lá. Vai ficar 16 em evidência, né? X ao quadrado menos... É 4? É, né? 4 vezes 16, 64. 4x. Aqui, gente, quem está multiplicando y ao quadrado é o menos 9. Então, menos 9 em evidência. Talvez é nesse sinal aqui, ó, que o nosso colega tinha perguntado do negativo. Então, o menos vai para a evidência também. Ó, sobra y ao quadrado. E o próximo termo vai ter que ser 2y positivo. Para quando fizer menos 9 vezes 2, dá o menos 18, né? E aqui no segundo membro, ó, menos 199. Agora, o que nós temos que fazer? Completar quadrados dentro dos parênteses. Então, vamos lá, ó. Esse parêntese aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quanto para dar 4x? Vezes 2. Agora, continue. 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes 1. Mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Bom, vamos reescrever o parênteses. Então, vai ficar 16 que multiplica. Nós vamos usar os 3 primeiros termos para escrever o produto notável x menos 2 ao quadrado. E ainda sobrou menos 4. Menos 9 que multiplica y mais 1 ao quadrado menos 1. Fecha parêntese, que é igual a menos 199. Agora, pessoal, vocês vão... acho que não era essa. Eu tô fazendo a questão errada. Vou ter que apagar e fazer de novo. Vamos continuar essa aqui mesmo, tá? Então, ó, 16 que multiplica o parênteses. Então, vai ficar 16x menos 2 ao quadrado. E 16 vezes 4, 64. Então, menos 64. 9 vezes y mais 1, menos 9, y mais 1. E menos 9 vezes menos 1, mais 9, que é igual a menos 199. Agora, pessoal, vamos lá, isola as variáveis novamente. 16, x menos 2 ao quadrado, menos 9, y mais 1 ao quadrado, é igual a menos 199. Vai esse 9 positivo, vai negativo, e o 64 vai positivo. Fazendo esse cálculo aí, vamos fazer, ó. 199 mais 9 dá 208. Aqui fica menos 208 mais 64, que vai dar 144. Que vai dar menos 144. Então, quando você escrever, ó, 16, x menos 2 ao quadrado, menos 9, y mais 1 ao quadrado é menos 144. Como o segundo membro da equação tem que ser sempre 1, nós queremos comparar, vou até escrever aqui já, ó. Nós queremos comparar, vamos botar aqui, segundo membro igual a 1 sempre, ó, tem que ser sempre igual a 1. Então, você tem que dividir por menos 144, né? Então, vai ficar 16, x menos 2 ao quadrado, dividido por menos 144. Menos 9, y mais 1 ao quadrado, dividido por menos 144, que é menos 144 dividido por menos 144. É isso? Agora, vamos lá, fazer as continhas aqui, ó. Essa primeira fração aqui, você vai simplificar por 16,
Então, você vai ter aí, ó, 144 dividido por 16, vai ficar 9. Então, aqui fica menos 9, né? E aqui, por 9, vai dar 16. Então, aqui na segunda fração, menos com menos dá mais. Então, a primeira fração vai ficar negativa. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado sobre 9, esse 9 é o 3 ao quadrado. Aqui fica mais y mais 1 ao quadrado sobre 16, que é 4 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, escreva essa fração negativa depois, bota a positiva primeiro. Y mais 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, menos x menos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. Pronto, ó, aqui você já consegue notar que o coeficiente A, que o termo A é o 4, tá no eixo Y. No eixo Y. E esse aqui é o B no eixo X. Então, quem é o centro? Então, você pode escrever, ó, x' é o x menos 2, y' é o y mais 1. Daqui você isola o h e o k, quer dizer, isola o x e o y, né? Então, x é x' mais 2, y é y' menos 1. Então, ó, quem é o h e o k? 2 e menos 1. Então, daqui você vai tirar aqui o centro, é h e k, que é 2 menos 1. Por esse centro, você vai passar os eixos auxiliares. Então, vamos lá. Vamos fazer o esboço agora. Passa aí o x e y, 2 para x, menos 1 para y. 2 para x. Tá. 2 para x. Então, ó, 1, 2, menos 1 para y. Então, o centro tá aqui. É o centro da hipérbole. Pelo centro, trace os eixos auxiliares. Então, eixos auxiliares passando pelo C. Certo? Eixo x', y'. Os outros anteriores eram eixos x e y. Agora, vamos marcar o A e o B sobre esse eixo amarelo. Ó, o A é 4, tá no eixo Y. Então, o 0, começa lá na origem, né, no C. 1, 2, 3, 4. Então, um deles está aqui, vai ser o nosso A2. Lá para baixo agora. 1, 2, 3, 4. Aqui tá o A1. Pronto, botamos o A1 e o A2. Agora coloque o B. O B é o número 3. 1, 2, 3. Nosso B2. 1, 2, 3. Nosso B1. Faça o retângulo. Então, por esses pontos aí, você vai passar o retângulo. Eu estou das diagonais. Se você quiser marcar só esses pontinhos aqui, ó, e traçar as diagonais, tá ótimo já. Vou passar o retângulo todo. Fez o retângulo, agora, depois do retângulo, diagonais. Vou passar de amarelo as diagonais. Já botei amarelo, tá de verde. Faz as diagonais agora. Diagonais. Vou fazer um pouco mais comprido aqui. Minha folha acabou, não dá pra fazer mais comprido, não. Só até aqui mesmo. Agora, a hipérbole, os ramos da hipérbole passam pelo eixo Y ou pelo eixo X? Pelo eixo Y, né, que é a fração positiva. Então, ó, os vértices são apenas o A1 e o A2. Então, aqui estão, ó, os ramos da hipérbole.
São esses aqui, certo? Essa é a hipérbole. Aí, os vértices, você tem que dar as coordenadas do A1 e do A2. Então, no sistema x' e y', o A1 tem coordenadas o quê? Vamos pensar aqui, ó. O A1 é o 4, né? Então, é 0 menos 4. E o A2 tem coordenadas 0, 4. 0, 4. E no XY, que coordenadas, como serão essas coordenadas? Vamos olhar lá, ou você faz a observação e analisa, né, esse ponto aqui e esse nos x e y para ver quais são as coordenadas, ou usa as fórmulas. As fórmulas vão ser x' mais 2, y' menos 1. Aí você já tem, quando você escreve esse x', y' desse jeito aqui, essa primeira coordenada é x', essa segunda é y'. Então, x1 vai ser, x' é 0, 0 mais 2, y' é menos 4, menos 4 menos 1, que vai ser 2 menos 5. E aqui, o A2 vai ser, x' é 0, então 0 mais 2, y' é 4, 4 menos 1. Então, vai ficar 2, 3, certo? E aí estão os vértices da sua hipérbole.